O recepcionista do hotel nunca oferecia o quarto 303. Não estava fechado por superstição ou medo, mas por estar ativo. Algo naquele quarto nunca descansa. Por décadas, o quarto nunca foi alugado, apesar da chave estar sempre pendurada atrás do balcão, suja, enferrujada e desafiando a qualquer corajoso. Numa certa noite chuvosa, um homem chegou com uma capa barata, uma maleta rabiscada e molhando todo o piso da recepção. Seu nome era Everett, um historiador que andava documentando lugares assombrados naquela região. Quando ele pediu por um quarto, o recepcionista apontou para as chaves às suas costas e disse que todos aqueles estavam disponíveis, com exceção do quarto 303. E por quê? Perguntou Everett curioso. Não está para alugar, senhor, respondeu o recepcionista. Perfeito, disse Everett sorrindo e colocando um pacote de dinheiro sobre o balcão. O recepcionista regalou os olhos, hesitou por um instante e disse: Senhor, aconteça o que acontecer, não diga nada. Se você escutar uma batida suave na porta, não atenda. Se ouvir alguma coisa, não responda. Outra coisa, senhor, não destape o espelho. Entende? Everett não acreditava em assombração, mas concordou. Assombração? Isso é o que todos dizem em cidades pequenas. Pensou Everett pegando a chave e subindo a velha escada rangente. Em sua mente, já escrevia o próximo capítulo do seu livro. Ao entrar no quarto, a primeira coisa que notou foi o cheiro de mofo. Depois a decoração. Um papel de parede cinza amarelado que pelava em algumas partes, expondo a madeira escura por detrás. A cama com 4 postes possuía uma estranha cabeceira decorada com videiras distorcidas. Por último, o antigo e enorme espelho coberto com uma velha e amarelada toalha. Everett retirou a toalha e ficou a olhar. Nada de anormal. Apenas a sua imagem. Everett retirou a câmera da maleta e começou a gravar o quarto. Tudo parecia ordinário. Tudo normal. E, de certa forma, até decepcionante. Porém, ao revisar o áudio da câmera, Everett ficou congelado. Por detrás do chiado, ele ouviu algo estranho. Um som compassado. Uma respiração. Ele voltou o áudio e ouviu outra vez mais. Agora mais alto. Era, sem dúvida, uma respiração. Dessa vez, ele também ouviu outra coisa. Um sussurro. Uma voz baixa falando em uma língua que não reconhecia. Com certeza alguém conversando em um dos quartos vizinhos. Pensou Everett, guardando a câmera e deitando. Por volta das 2 da madrugada, Everett acordou com uma suave batida na porta. E, sem pensar no que o recepcionista havia dito, levantou, abriu e olhou. Nada. Não viu ninguém. Porém, ao fechar a porta, Everett ouviu outras batidas. E outras. Agora já não era na porta. Era nas paredes. Parado no meio do quarto, Everett olhava em direção às batidas, sem saber o que pensar. E foi então que ele notou que no espelho já não aparecia somente a sua imagem. Aparecia uma outra, estranha e escura, que desapareceu no momento que virou para olhar. O pavor aumentava. E um outro barulho começou. Um rangido vindo da cabeceira da cama, seguido por um baque no piso de madeira. A cabeceira da cama inclinava em sua direção, como se estivesse lhe olhando, ao mesmo tempo que algo rangia sobre os seus pés. Sob o piso, como se alguma coisa arrastasse por debaixo do quarto, para mais perto. De repente, o papel de parede moveu. Everett olhava tentando compreender o que via. As videiras da cabeceira da cama agora estavam nas partes peladas das paredes, esticando, contorcendo e vivas. Enquanto Everett olhava assustado para o movimento das videiras, algo pingou em sua mão. E ao olhar para o forro,
viu que uma longa mancha preta espalhava em direção ao centro do quarto. A mancha pulsava de tal maneira que parecia respirar. E o estranho sussurro voltou. Não do gravador, das paredes. Aterrorizado, Everett resolveu sair. Mas a maçaneta da porta não movia. O pânico era quase insuportável. De repente... Não, disse uma estranha voz. Não vire, ordenou a voz. Everett congelou até a alma. Seu coração batia tão forte que parecia tambores em seus ouvidos. Não vire, repetiu a voz ainda mais forte. Everett não conseguiu controlar a curiosidade e virou. A cama e o espelho já não estavam lá. O quarto também não. No lugar de tudo estava apenas um vazio escuro e infinito, cheio de figuras longas e deformadas, rastejando e deslizando pela escuridão sob os seus pés. No centro de tudo aquilo estava uma outra figura. A mesma figura do espelho, com um enorme pescoço e a cabeça inclinada como se estivesse olhando e estudando Everett. Não saia, disse a figura com a boca escancarada de orelha a orelha e aproximando. Everett ainda tentou gritar, mas não foi possível. Já não tinha voz. Na manhã seguinte, o recepcionista encontrou a porta do quarto 303 entreaberta e todas as coisas de Everett sobre a cama arrumada. Tudo deixado para trás. Quanto a Everett, ele acordou horas depois, dentro do seu carro parado à beira de uma estrada. Sem maleta, sem casaco e sem gravadora.